Vamos mudar de assunto agora aqui no Jornal Gente, falar sobre taxas internacionais, tarifas, governo Trump, como isso afeta a gente aqui no Brasil, porque na semana passada, Donald Trump disse o seguinte: tarifas, países que cobram mais caro do que a gente cobra, na troca, nós vamos colocar a mesma tarifa aqui. E aí ele citou nominalmente o caso do etanol brasileiro, que, segundo ele, cobra a importação. O Brasil cobra uma tarifa alta para trazer etanol dos Estados Unidos e os Estados Unidos cobram uma tarifa baixa para comprar etanol do Brasil. E é claro que isso, de alguma forma, vai mexer com a indústria sucroalcooleira aqui do nosso país. O presidente da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia do Brasil, Evandro Gussi, está ao vivo aqui no Jornal Gente. Doutor Evandro, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Qual que é o grau de preocupação do setor em relação a essa citação nominal? Trump poderia ter citado muitos produtos, mas ele escolheu bem o etanol do Brasil. Por quê, hein? Bom, a gente lamenta essa percepção do presidente Trump, primeiro porque nós estamos falando de dois produtos, de duas soluções bastante diferentes. O etanol brasileiro ele é comprado pelos Estados Unidos porque ele é mais sustentável, ele é mais limpo do que o etanol americano. Então você pega, por exemplo, estados como a Califórnia, especialmente, que tem metas de redução desses gases que causam efeito estufa, que geram efeitos em mudanças climáticas. Esses estados compram o etanol brasileiro porque com o etanol americano eles não conseguem cumprir as metas de redução de emissão desses gases. Então, não é por uma questão simplesmente de preço que eles compram o etanol do Brasil, eles compram pela qualidade ambiental do nosso etanol. Então, quando o Trump fala de tarifar igual, nós estamos falando de dois produtos, de duas soluções que são bastante diferentes. Esse é o primeiro ponto, Thaís, que deve nos chamar a atenção. Presidente, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. O presidente Trump, ele reclama de uma taxação que o Brasil impõe ao etanol americano de 18%, enquanto os Estados Unidos impõem uma taxa de 2,5%. Ele quer exatamente reduzir essa diferença ou zerar essa diferença, né? Mas não faz muito tempo, a taxação no Brasil do etanol americano era zero. Acho que foi no governo Dilma que isso foi estabelecido, né? Em 2023 é que foi, já no governo Lula, que virou esses 18%. Então, quando a gente diz aqui no Brasil, houve pessoas falando que os governos de diversos países estão estudando ou estudam retaliação aos Estados Unidos, na verdade são os Estados Unidos que estão retaliando a alta taxa imposta aos seus produtos. Como o senhor considera, o que é que o senhor considera mais lesivo aos interesses da produção brasileira ou do exportador brasileiro? É a excessiva taxação imposta pelo governo do Brasil, ou a importação, ou essa iniciativa do presidente americano? Cláudio, é um prazer falar com você. Deixa eu voltar um pouco na premissa que você reproduz aqui, que é a premissa do Trump, que eles não cobram nada de ninguém e os outros países infligem tarifas altas e assim por diante. Primeiro que a nossa tarifa não é uma tarifa brasileira, ela é uma tarifa do bloco, do Mercosul, chama tarifa externa comum. Ela poderia ir até 35%, já foi 20%, no governo Bolsonaro foi a zero por um período e depois voltou para 18%. Agora, quando os americanos dizem que não taxam nada, vamos pegar o nosso bom e velho exemplo do açúcar. O Brasil é o maior exportador do açúcar, produzimos açúcar com a maior eficiência no mundo. A tarifa de importação de açúcar nos Estados Unidos, ela é uma tarifa de valor fixo, mas vamos pegar em percentual. Ela já variou de 90% a 140%. De 90% e 140%. É por isso que o maior exportador de açúcar do mundo praticamente não exporta nada para os Estados Unidos, porque é inviável, dobra o preço do produto se você quiser colocar nos Estados Unidos.
A exceção é para uma pequena cota, quase que irrelevante para a nossa produção, que entra com uma isenção, porque os americanos precisam de um açúcar que eles não são capazes de produzir. Então, eu sempre tenho dito, se vamos falar de livre mercado, vamos escrever isso com letra maiúscula, vamos fazer livre mercado de verdade, com isenção plena para o açúcar brasileiro. Então, essas premissas, elas não são verdadeiras, não me parece adequado. Na verdade, não é adequado você ter isenção para um etanol que tem 3 vezes o nível de emissão de gases de efeito estufa em comparação com o Brasil. Número 2, que entra na nossa região com o maior nível de desafio produtivo que você conhece muito bem, que é o nosso Nordeste brasileiro. Esse etanol chega todo no Nordeste e inviabiliza, inclusive, o comércio enquanto ele não é completamente desovado. Então, assim, por que nós iríamos isentar? Por que nós faríamos algo assim? Não tem razão nenhuma. E também não tem razão o Trump ao dizer que são coisas iguais. O que ele vai fazer com isso é simplesmente aumentar o custo do meio ambiente nesses estados que estão comprometidos ainda com essa agenda. Evandro, que prazer tê-lo conosco aqui no Jornal Gente. E você falou que o etanol brasileiro ele é mais sustentável que o americano. Então, eu gostaria que você dividisse com a nossa audiência quais as principais diferenças da produção e do etanol brasileiro em relação ao americano. Sempre um prazer estar com você, Sônia. Bom, o que acontece? Quando a gente vai medir essa sustentabilidade, basicamente, desses gases que causam efeito estufa, geram mudanças climáticas, a gente vai olhar justamente o que você acabou de dizer, o processo produtivo. Então, vamos fazer uma comparação. E aqui não tem nada a ver com cana e milho. Tanto a cana quanto o milho, aqui no Brasil, eles são diferentes do etanol de milho lá dos Estados Unidos. Aqui, tanto um quanto o outro, a gente usa para gerar energia na indústria, né? Toda indústria precisa de energia, precisa de eletricidade, precisa vapor para as caldeiras e assim por diante. A gente usa biomassa, ou o bagaço da cana, ou cavaco de madeira, ou seja, sempre usando resíduo de biomassa. E resíduo de biomassa, como a gente sabe, eles não têm emissões praticamente associados. Lá nos Estados Unidos, eles vão usar gás natural. Eles vão usar em algumas plantas até carvão mineral ou grid elétrico americano, que é muito baseado em combustíveis fósseis. Então, essa é uma grande diferença, isso muda muito o jogo. E no caso do etanol de milho brasileiro, a gente ainda tem a característica de ele ser 100% do etanol vem de um milho de segunda safra, ou seja, uma área em que você já plantou soja e vai substituir pelo milho quando essa soja vai sendo colhida, ou seja, os defensivos, os fertilizantes, que também têm emissões associadas, isso é diluído entre 2 culturas. É uma coisa que só o Brasil consegue fazer, a chamada segunda safra, e essa combinação de modos de produção torna, de fato, o nosso etanol muito mais limpo, muito mais sustentável em comparação com o americano. Nós estamos conversando com o Evandro Gussi, que é presidente da Única, a indústria de cana-de-açúcar, biomassa e bioenergia sendo representada aqui no Jornal Gente por ele para falar sobre esse assunto aí das tarifas dos Estados Unidos. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, motorista que está no carro flex agora, essa polêmica toda com o Trump aí, vai mexer com o mercado nacional? O etanol corre risco de aumentar, vai diminuir o preço do etanol na bomba? O que você pode contar para a gente das expectativas que temos com essa turbulência aí vivida pelas declarações e as intenções do presidente americano? Pedro, obrigado, prazer falar com você. Primeiro, a gente tem percebido que o motorista está sempre mais preocupado com sustentabilidade e o tema preço, que é sempre relevante também, mas ele tem dado lugar a esse compromisso com redução de emissões, de fato com cuidado com o meio ambiente. Por isso que ele tem olhado muito isso quando ele pensa no seu abastecimento. Em relação ao mercado, como você pergunta, a gente não vê grandes alterações, né? O máximo de volume que a gente já exportou para os Estados Unidos, da produção que a gente tem, é de 3%. Nas últimas safras isso foi até menor. Ou seja, não são índices que de alguma maneira mexeriam, quer seja no preço do etanol aqui no Brasil, tampouco com o preço do açúcar.
Presidente, só fiquei com uma dúvida aqui. O Brasil produz tanto etanol, por que a gente compra esse produto dos Estados Unidos? Thaís, boa pergunta, porque o Brasil é um país livre. O Brasil tem um mercado livre e em determinados momentos, quando a gente teve algum nível de escassez de oferta de etanol em entre safra e assim por diante, nós, naturalmente, por livre mercado, os distribuidores e importadores encontraram ali uma paridade de preço, que a gente chama, ou seja, o preço estava mais convidativo dos Estados Unidos. Mas, de novo, sem levar em conta, se a gente levar em conta o quesito sustentabilidade, que hoje tem preço no mercado mundial, né? O chamado preço do carbono, que é evitado, aí sim o etanol americano jamais seria páreo para os Estados Unidos. Mas isso ainda não está entrando na conta, por isso que em alguns momentos a gente importa etanol dos Estados Unidos. Presidente, o senhor explicou agora há pouco que o etanol que o Brasil exporta para os Estados Unidos é um etanol de melhor qualidade, etc., um etanol diferente do etanol de milho que nós importamos. Mas, enfim, o fato é que ambos são etanol, servem à mesma coisa, que é de mover veículos, né? motores flex, etc. E eu queria saber o seguinte, o Brasil cobra taxa o etanol americano em 18% e os Estados Unidos taxam o etanol brasileiro em 2,5%. Com essa decisão do governo americano, qual é a disposição do governo brasileiro de negociar isso? Acha que há uma tendência de colocar as alíquotas muito próximas ou equivalentes, ou o impasse vai se estabelecer? Cláudio, ótima pergunta, mas eu insisto aqui, são dois produtos diferentes. Hoje em dia, a gente não substitui gasolina por etanol só por conta dessa molécula química aí de energia, de geração de energia para mexer o veículo, para mover o veículo, como você colocou. O etanol hoje ele tem uma função, reduzir a emissão de gases causadores de efeito estufa. O etanol brasileiro reduz até 80% as emissões em comparação com a gasolina. O do americano vai reduzir 40% no limite, 30% dependendo de como ele é produzido. Então, de novo, o carbono hoje tem um preço no mundo. Não dá para a gente comparar as duas coisas. Não há nenhuma disposição, tampouco do setor, e ouvindo o governo, que tem tido uma postura irrepreensível nesse aspecto. O presidente Lula deu uma mensagem clara em relação à disposição sim para o diálogo, mas a garantia de colocar, no fundo, a garantia de manter a competitividade, os nossos diferenciais competitivos e, nesse caso, a nossa descarbonização, nosso compromisso ambiental, que é diferenciado em relação aos americanos. Então, o que a gente tem visto do governo e do setor é que não tem negociação possível nesse momento. O que nós esperamos é o contrário. Nós esperamos que a Califórnia, nós esperamos que a indústria comprometida com o meio ambiente nos Estados Unidos se movimente lá para não permitir que isso aconteça. Por quê? Veja que coisa interessante. Para cumprir essa meta da Califórnia, de redução de gases, eles não conseguem substituir etanol brasileiro pelo etanol americano, comprovando que não são o mesmo produto, ou vamos dizer de uma maneira mais técnica, não são a mesma solução. Não adianta tirar etanol brasileiro e pôr etanol americano, não resolve esse problema, não resolve a razão pela qual eles importam esse etanol. Então, ao final e ao cabo, a Califórnia, por exemplo, ou vai ter que pagar mais caro no etanol brasileiro, com essa tarifa, caso ela venha efetivamente, ou vai ter que encontrar uma outra solução, que provavelmente talvez seja mais caro para o consumidor californiano. Então, o que a gente espera é que nos Estados Unidos haja uma movimentação para impedir que isso aconteça. Queria agradecer ao Evandro Gussi, presidente da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, falando ao vivo aqui no Jornal Gente. Muito obrigada, Evandro. Até a próxima, hein? Obrigado, sempre uma delícia estar aqui com vocês. Obrigado, um bom dia, ótima semana. Obrigado. Bom dia. Na sequência, tem mais notícias chegando para você que acompanha o Jornal Gente todas as manhãs pela Rádio Bandeirantes e também pela Band News TV. Rede Bandeirantes